Fala pessoal, começando mais um vídeo. E o tema de hoje é o Poço de Lázaro e os Epidauro. Eu fiz um vídeo, certo? Não explicava o templo de Esculápio, certo? Mas não vai ser o suficiente. Eu vou fazer uma correlação sobre esses ambientes reparadores, certo? E como que funciona essa cura, né? Essa cura natural. Se é o ambiente que provoca esse estado terapêutico no indivíduo, né? Por ter alguma substância até mesmo desconhecida, ou se é o ser humano que produz essa substância a partir da expectativa e autossugestão, ou a cura natural do próprio corpo, né? Mas se a gente for, né, para a história, para as lendas e para os mitos, há relatos, né, de locais reparadores, né, locais que provocam cura nas pessoas, né? E queira que não queira, está atribuído ao lado metafísico e religioso, né, esses fenômenos que ocorreu no passado de pessoas que conseguiram uma melhora no seu estado e até mesmo uma cura surpreendente, né. Isso pode ser ocorrido por causa da expectativa, das crenças das pessoas que acreditavam nesse fenômeno, né, nessa capacidade que o ser humano poderia produzir, né, ou os indivíduos criaram uma expectativa, uma ilusão, né, que estava sendo ali mesmo realmente recebendo um milagre. E depois de um tempo, esses indivíduos passam pela consequência, né. Ou seja, aqueles indivíduos acreditam, vamos dizer assim, se realmente não funcionava, né, eles ficavam em uma espécie de transe, onde eles não sentiam dor e se sentia melhor, ok? Uma espécie de êxtase. Então, há literalmente histórias, né, contos e mitos, como o Poço de Lázaro. O Poço de Lázaro é um desses contos que tem, né, na história, geralmente é atribuído a algo bíblico, né, e até mesmo tem outras religiões em outros livros, né, e explica que é um local onde que as pessoas conseguiam uma cura, certo? Uma melhora no seu estado, mas isso envolvia a questão da fé, da autossugestão, né? E realmente, para quem estuda essas questões, né, esses fenômenos provocados do ser humano a partir da expectativa e da autossugestão, de fato existe sim uma cura no ser humano, né, uma melhora de estado quando ele vai em certos ambientes, onde que eles passam a ser sugestionados, né, que ele vai conseguir uma melhora no estado, né, vai conseguir uma aberração a cartaz e vai acontecer uma expurgação daquilo que acomete ou aquilo que lhe afeta tanto mentalmente, né, psicossomaticamente, né, como também às vezes a nível fisiológico há uma melhora no estado, ok? É por isso que essa busca, das vezes, a ir a templos, né, templos sagrados, fazer alguns tipos de rituais, pois ali envolve a questão da fé e da autopresença, né, do estado de presença, ok? Então quando a gente vem para um ambiente desse, remonta, né, a nível inconsciente, essa ideia arquetípica, né, do passado, de trazer, né, esse tema para o momento presente, ok? Então esse poço de Lázaro existe na cultura cristã, né, nos seus livros, também nos seus filmes produzidos, né, na cultura árabe, do Oriente Médio, na cultura asiática também provavelmente existe algo a respeito, na cultura ocidental, né, como eu já tinha falado, o templo de Esculápio, né, onde os indivíduos passavam por iniciações, né, ou ritos para conseguir algum tipo de melhora terapêutica, até que dali era uma espécie de hospital, ok? E ali esse indivíduo passava por uma espécie de benzimento, né? E aí o benzimento, quando se passa para as ciências das religiões, tem os seus viés, né? Tem um viés católico,
o viés afrodescendente, tem o viés oriental. Cada indivíduo tem uma forma de tocar e abordar esse assunto, né? Que basicamente, no nosso ponto de vista, seria a hipnose, magnetismo, hipnose não verbal, ok? Que leva o indivíduo essa autossugestão, né? A esse estado de presença, essa auto-reparação, né? Para essa questão desse sono diferente do normal, né? Quando a gente fala em hipnose, vem essa questão do deus Hipnos, né? Significa o deus do sono, ok? São histórias da mitologia grega para explicar certos tipos de fenômenos que nos cercam, e esses fenômenos análogos que acontecem com o ser humano, eles explicavam a partir do mito. E em cima disso vinha os templos, né? Como esses templos de Esculápio, e templos localizados na Grécia, para simbolizar esses acontecimentos que acontecem com o ser humano, explicado a partir do mito, certo? E o Hipnos tem uma história, certo? Eu não estou muito por dentro, mas conheço parte dela e vou mencionar aqui nessa síntese, né, desse vídeo que eu estou fazendo informativo, certo? O Hipnos, basicamente, é o deus do sono e se encontra em um local, certo? Meio que paralelo entre a realidade e o mundo dos sonhos, né? É difícil entender isso aí, quando a gente já coloca essa questão de paradoxal, né? Mas isso já é uma forma de quebrar a linha do imaginário, ok? Isso tanto poderia ser um sacerdote representando essa ideia, ou simplesmente aquilo dali não ocorria, e era só questão psicológica do indivíduo, né? E o Hipnos vivia nesse canto, nesse sono profundo, e aquelas pessoas que se aproximavam desse tal Deus Hipnos passava a cair em um sono diferente do normal, certo? E ao seu meio, ao seu redor, tinha o deus Morfeu para proteger ali o Hipnos, né, desse sono específico e reparador que existia para não perturbar o mundo dos humanos, né? Ou seja, ali tinha toda uma estrutura, um mecanismo de defesa, certo? Simbólico e arquetípico para simbolizar aquela questão ali, né? Aí vem toda essa questão do sono, a causa do sono lúcido, que o Abade Faria denominou sonambulismo artificial. Há muitos estudos, né, a projeção mental para entender, né, a questão do Carl Gustav Jung, que se aprofunda nessas questões mais inconscientes. O Freud, né, tem toda uma gama de estudo, uma gama de filosofia, de história, né, para englobar todo esse conhecimento, né, e fortalecer, né, essa autossugestão nas pessoas, né, essa ideia. Essas ideias foram sendo criadas e foram sendo aprimoradas. E muitos dessas ideias, desses conhecimentos ficaram no passado e não foram muito bem trabalhados e precisa, de certa forma, ser entendida, ser ativada. Muitas das vezes a gente explica aqui, né, nos vídeos, né, alguns temas, e muitas das vezes a gente deixa alguns temas fora do vídeo por não lembrar ou por simplesmente não ser o momento de se falar, né? Ok? Então, essa questão da cura natural ocorria no passado, certo? E sempre tinha ambientes reparador e terapêutico, ok? De certa forma, quando você se autossugestiona, cria uma expectativa que vai conseguir uma melhora, né? A sua mente começa a concriar um estado de, de paz, né? De paz mental, de reparação, e as tensões, né, nervosas começam a se dissipar, ok? Aí você pega, vem num ambiente, e vem as questões, né, visuais, auditiva, né, sensorial, né, da questão nervosa, começa a ser trabalhada ali, começa uma espécie de higienização, né, nervosa, espécie de higienização mental e começa uma espécie de expurgação, né, uma espécie de catarse. Esse indivíduo começa, de certa forma,
entrar num estado de expectativa de ansiedade, mas depois começa um estado de tranquilidade. Então é uma questão de alto e baixo, né, mas esses fenômenos ocorrem. Aí esse indivíduo vem para esses ambientes assim, mais ou menos, aí vem a questão psicológica, né, e a questão climática e ambiental do ambiente. E aí provoca uma reação a nível sensorial, certo? A nível nervoso. Isso, como eu estou dizendo, como eu procuro trabalhar pela uma parte mais hipnótica, né? Uma parte mais ligado às sugestões, a gente explica por esse viés, por esse ponto de vista. E basicamente esses fenômenos ocorreram com o sonâmbulo, né? Do Marquês de Ponsegui, como Mesmer conseguiu esses feitos, né? Produzir, né, esses feitos aí, como Deleuze, Abade Faria, e dentre outros, que entendia desse conhecimento e provoca esse estado terapêutico nas pessoas, esse estado reparadouro, né? Mas isso vem toda uma questão de trabalho com o ser humano e com um ser, ok? Isso não ocorre de qualquer forma ou de qualquer jeito, às vezes até ocorre de forma aleatória, mas para conseguir de uma forma controlada, de uma forma induzida, tem que ter todo um trabalho e um preparo. Ok? Por isso que existe hoje, das vezes, líderes religiosos, templos preservados, né? As histórias são preservadas, filmes, séries, para a gente entender toda essa roupagem, né? Toda essa característica, para a gente não perder esses canais de acesso mentais, né? Para a gente manter essa elevação consciencial, né? Manter esse entendimento do inconsciente, né? E desse mundo dos sonhos, né? Esse mundo que está com nós desde os tempos antigos, né? Dos tempos imemoriais. A nossa mentalidade vai se desenvolvendo, a gente vai tendo um melhor entendimento dessa linguagem, essa linguagem algorítmica, simbólica do inconsciente humano. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.